Bom, professora, como a gente estava falando, né, do estilo Donald Trump de se pronunciar, quando fala em dizimar o Irã e derrotar o país economicamente, há sim um momento de maior fragilidade ou alguma vulnerabilidade no Irã, mas o regime teocrático segue aparentemente firme e o país demonstrou uma capacidade de resistência e resiliência, né, de ataque na forma como reagiu aos ataques que sofreu e de estar suportando essa situação, talvez acima do que havia sido previsto ou que se esperava por parte do Ocidente. O quanto Donald Trump está certo em dizer que dizimou o país ou o quanto o regime de fato tem conseguido resistir a esta ofensiva militar e também econômica? Bom, Yuri, o Trump ele gosta de se utilizar de hipérboles, né? De, enfim, superlativos, falando que dizimou completamente, que foi a maior ação militar dos últimos tempos dos Estados Unidos. Mas eu acho importantíssimo destacar aqui que, em um primeiro momento, o Trump ele faz essa ação justamente porque hoje quem está na comitiva de auxílio para esse governo são pessoas da confiança do Trump, não são tecnicistas, não são pessoas que têm esse atrelamento de estudos em guerra e principalmente de entender a regionalidade do Oriente Médio mais voltado para o Irã. Por que eu digo isso? Porque o Irã, de fato, é a segunda maior potência militar da região. Ele só perde para Israel. Então, por consequência, a gente tem que entender que essa capacidade militar iraniana já era esperada. E uma premissa que o Irã vem fazendo cada vez mais acordos de cooperação militar com outros estados. E aqui eu dou 3 exemplos. O Irã tem acordo de mútua fiscalização e mútuo auxílio com a Rússia. Então, basicamente, a Rússia ela importa drones iranianos e o Irã, por consequência, também compra drones mais tecnológicos da Rússia. Então, isso é importantíssimo destacar que o Irã não está sozinho nessa empreitada. Segundo, ela também tem um acordo de cooperação militar, aí mais respaldado numa perspectiva técnica do que de fato, né, do que fática em transporte de armamentos com a China. Então, ele tem, vamos colocar assim, um treinamento governamental também advindo da China. E, por último, o Irã tem uma capacidade atrelada a esse militarismo, saber onde atacar, como atacar e por que atacar, por conta de um tratado que possui com a Bielorrússia. A Bielorrússia também capacitou o governo iraniano. Então, muito me espanta justamente que dentro dessa regionalidade o Trump não tenha pensado justamente, não tenha se cercado de pessoas técnicas capazes de falar para ele, olha, você vai para uma empreitada contra o Irã, mas o Irã não é Venezuela. O Irã tem um poder de resiliência muito maior. E, inclusive, aí a gente toca no ponto da ferida dessa guerra, que é a questão do Estreito de Hormuz. O Irã, ele não blefa dentro dessa perspectiva de falar que iria fechar o Estreito de Hormuz. Ele falou com todas as letras, se você me atacar, eu vou fechar. E no dia seguinte ele fechou o Estreito de Hormuz. Isso é um ponto que ainda a gente está começando com as perspectivas de consequências econômicas. Se a gente for pensar, já há uma análise que fala que as perspectivas, né, basicamente para a economia, numa perspectiva de prejuízo, serão o dobro agora em abril do que foi em março. E isso a gente nem colocou ainda em pauta a questão dos Houthis, que podem vir a fechar o outro estreito, né? Que basicamente sai o petróleo advindo da Arábia, que pode sair o petróleo advindo da Arábia Saudita. Então é muito complicado e muito complexo a gente ver como é que o Trump vai lidar com essa situação, principalmente porque ele não está cercado de pessoas que são técnicas nessa área. E principalmente também porque era previsto que o Irã teria uma capacidade de resiliência muito mais superlativa, aí sim, do que o caso da Venezuela. Uhum. E aí, né, dois pontos que me ocorrem, professora, também que cabem aqui. Além deste paralelo que já se provou inadequado entre Irã e Venezuela, até pela proximidade, mas já há quem fale ali do risco dos Estados Unidos, claro que em outras proporções, em outro contexto, de se ver numa armadilha muito semelhante à que foi da entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, da qual tiveram ali aquela derrota fragorosa ali, que ficou muito marcada, geracionalmente marcada para a população interna americana. E aí conecto com a segunda questão. Além de todas as implicações militares que este conflito vem tendo, o quanto as consequências econômicas, estas sim, podem fazer o governo americano, Donald Trump, mudar de rumo diante das consequências que já são percebidas em inflação interna, aumento do preço de combustíveis de energia também nos Estados Unidos.
Yuri, eu acho que a gente precisa começar, no primeiro momento, né, falando justamente sobre o que acontece para além do Estreito de Hormuz com a economia dos Estados Unidos advinda da região. A gente vai ter problemas, principalmente na retroalimentação de investimentos de Big Techs, porque a gente sabe que o Catar investe muito em Big Techs, que os Emirados Árabes Unidos também investe muito nessas empresas dos Estados Unidos, e a questão que se coloca agora é a seguinte: se o Irã foi capaz de atacar, de me atacar, de atacar o meu território, onde se encontram bases militares dos Estados Unidos, qual é a segurança que nós temos que essa contrapartida, ou seja, se os Estados Unidos de fato instalarem uma base militar aqui, eles nos garantirão segurança. E, por consequência, obviamente, essa relação entre Estados Unidos e países do Oriente Médio, aí eu destaco dessa minha análise a Arábia Saudita, mas coloco o Catar, coloco Emirados Árabes Unidos, coloco o Bahrein, como é que a gente vai estruturar esse relacionamento? E isso pode trazer um impacto econômico sem precedentes para as Big Techs. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto também que a gente precisa de um exame mais acurado é que essas Big Techs, elas possuem sede também nesses países. E o Irã já falou, se os Estados Unidos continuarem nessa incursão militar contra o meu território, eu vou atacar 18 empresas transnacionais, principalmente Big Techs, que se encontram nesses países do Golfo, basicamente do Golfo Arábico. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que isso vai impactar também outro cenário econômico para além da questão do petróleo e a questão inflacionária, que pode vir a desestruturar a base de apoio do Donald Trump. E aí, por último, obviamente, a gente precisa falar que o discurso que o Trump fez foi voltado para acalmar os ânimos da população interna. A gente viu no último final de semana grandes manifestações contrárias à guerra, mas basicamente a maioria do estadunidense médio que está vivendo a sua vida, ele não está preocupado com a guerra, com a finalização da guerra. Ele está preocupado com o preço da gasolina, ele está preocupado com o preço dos alimentos, com o aumento inflacionário, porque foi essa bandeira que o Trump também, né, erigiu para chegar à Casa Branca nesse segundo momento. Ou seja, ele falou que o Joe Biden era incompetente na perspectiva econômica e ele iria dar jeito na inflação. Tanto é verdade que no discurso de ontem, só tocando em um ponto aqui, ele falou que a economia dos Estados Unidos estava melhorando por conta da Big Beautiful Bill, né, do tarifaço, justamente relembrando as pessoas, olha, eu estou fazendo guerra, mas vai melhorar, né, porque a gente tem o tarifaço ajudando a nossa economia. Então, Yuri, eu acho que essa questão econômica, com todas essas vertentes que eu coloquei, vai ser decisiva para que o Donald Trump tenha maior ou menor popularidade nos próximos dias, nos próximos meses, e principalmente qual vai ser o impacto disso nas midterms, né, nas eleições de meio do mandato mais para o final do ano. Exato, lá em novembro, quando o Congresso americano passa por uma renovação e é o termômetro ali de avaliação do quanto o governo americano tem desempenhado no mandato lá já, claro, aí depois mirando a sua própria sucessão.